chamar Cíntia Panajura, nossa segunda pessoa para falar. Ela é psicóloga clínica escolar, graduada pela UFMA, especialista em metodologia do ensino superior com ênfase em TICs, analista comportamental com cursos de aprimoramento em terapia por contingências de reforçamento com crianças, educação socioemocional e ciência da felicidade, pela Universidade da Califórnia em Berkeley. Bom dia. Quero agradecer também ao convite, né, dizer como você está aqui e que a gente vai conversar um pouquinho sobre uma prática e que, de fato, temos muito que pensar sobre essas questões, né, que a colega colocou. Mas eu ainda acredito que é possível a gente começar do individual para poder chegar e atingir o social que a gente tanto almeja, né, para que as desigualdades realmente possam ser um dia pensadas de uma outra forma. Mas o que a gente vê ainda atualmente é que é preciso sim buscar nesses indivíduos a possibilidade de falar um pouco e a diferença que a gente acaba percebendo no dia a dia deles inseridos naquele contexto. Então, a educação socioemocional vem, de fato, trazendo para a gente possibilidades de estar trabalhando em direção a um social diferente do que a gente vê hoje em dia, do que a gente ainda vê hoje em dia. Eu venho de um contexto de escola particular, né, onde a gente sabe que as coisas são diferentes do macro que a gente vive ainda, mas a ideia de pensar eu no todo pode de fato fazer a diferença quando a gente vai começando a pensar nesse social maior. Por isso, inclusive, que a gente não trabalha com nenhum desses programas de educação socioemocional que estão prontos, que são muitos hoje em dia, muitos, e que vêm do Instituto Ayrton Senna, e que vêm de outras correntes, né, e que tem educação relacional, e que está tudo formatadinho, pronto, né, numa caixinha, para ser reproduzido e entregue ao professor, para o professor apenas fazer aquela passagem, fazer aquela entrega de mais um conteúdo que de fato não pode estar a parte do conteúdo cognitivo. Nós somos uno, né? Nós somos inteiros, não existe uma mente, um cérebro pensante que não está inserido no corpo. Então o corpo sente, o corpo fala e as emoções passam pela base física. E a gente tem que saber disso, proporcionando, né, o que dá para a gente administrar dentro desse contexto. Então, por que que a escola é um espaço privilegiado para a gente estar trabalhando isso? Porque os espaços de convivência hoje, eles foram sendo diminuídos. A gente acaba vivendo num social muito individualista, muito individualizado. A gente não tem relação mais com o vizinho, a gente não tem relação mais com a família extensa, né? A gente tem muitos filhos únicos, a gente tem muitas crianças que só têm a oportunidade de se relacionar na escola. Muitas escolas, inclusive, são de tempo integral, né? Quando a gente fala em escola da rede particular, que é onde eu atuo. E muitos conflitos vêm surgindo, mesmo por conta dessa dificuldade de entender como as relações podem ser desenvolvidas. Então, a ideia de pensar, fazendo esse atrelamento entre a cognição e o que a gente sente, surgiu lá na escola, né? Eu venho estudando um pouco sobre essas questões, né, já há algum tempo, a possibilidade da gente estar inserindo como mais um ganho para os meninos, essas aulas, né, esses encontros que são feitos comigo. A gente não tem um programa
de educação socioemocional posto como uma disciplina. É um programa que ele vai acontecendo à medida que a gente vai, né, se relacionando. Ele ocorre de 15 em 15 dias, onde eu tenho um encontro com os meninos de educação do ensino fundamental 1. Então, eu tenho salas de aula de crianças que têm de 8 a 10 anos. E tem sido muito rico, tem sido uma oportunidade de aprendizagem muito rica para mim e para eles também. Então, a gente vem vivendo dentro desse contexto, né, mais individualizado, muitos desafios que se dão no dia a dia das relações entre essas crianças. Então, a intolerância, a dificuldade de ouvir, a dificuldade de parar para pensar no que é que o meu comportamento vai trazer de consequência, imediatismo, né, um comportamento muitas vezes difícil de lidar no social, o que de fato acaba reproduzindo o que o social espera da gente, mas a gente primeiro precisa aprender para poder depois ir de encontro ao que não está funcionando de maneira adequada. E aí a gente vem buscando, através de processos de psicoeducação, que é quando a gente vai dizendo às crianças como a gente funciona. Então a gente aprende que aquela emoção é boa ou aquela emoção é ruim. Aí a gente vai desmistificar isso. Todas as emoções são importantes, todas as emoções têm função, todas as emoções elas são genuínas e precisam ser sentidas para poder depois aprendermos a administrá-las. Então, medo é ruim? Não, o medo é protetor. Medo faz com que a gente, de fato, pense se aquela situação é uma situação que eu posso enfrentar de imediato ou se eu preciso criar outras estratégias para poder fazer o enfrentamento. É ruim sentir raiva? Claro que não. A raiva pode ser uma energia justamente para a mudança, para você colocar um limite, para você dizer o que não está funcionando de forma adequada e tranquila para você e também no seu contexto. Mas isso é um processo que precisa passar pela individuação primeiro, para depois a gente pensar no macro. Então, é claro que a gente acaba vivenciando questões que nos deixam, mesmo, né, com o pensamento a atingir lá na frente. Mas a gente precisa vivenciar situações menores para poder depois ir ampliando aquelas perspectivas. A gente tem muitos estudos na área, né, sobre a educação socioemocional atualmente, muitos mercadológicos, muitos para vender material, muitos para, né, estarem reproduzindo o que está posto mesmo, mas a gente pode fazer diferente, a gente pode questionar, a gente pode pensar de uma outra forma, a gente pode levar inclusive as crianças a pensar dessa forma diferenciada, fazendo com que o social apareça, fazendo com que as situações que precisam ser mudadas mudem de fato. A gente tem ainda um sistema educacional fechado, né, todo amarrado, não se dá muita oportunidade para a gente sair daquilo. A educação socioemocional pode ser essa oportunidade do trabalho de formiguinha, da gente ir tentando aos pouquinhos levar o que de fato é importante para a gente construir nessa mudança que desejamos. E a BNCC vem trazendo 10 competências gerais, e dentre essas 10 competências gerais, se a gente for esmiuçar, muitas delas trazem esse viés das competências socioemocionais. Também a gente não pode ser inocente e achar que aquilo não é mais uma forma de exercer controle sobre o que a gente está vivenciando no nosso social macro. Agora, na prática, a gente consegue observar, sim, mudanças de comportamento que são visíveis no próprio clima organizacional da escola. Essa experiência é uma experiência que já tem 3 anos lá na escola que eu estou atuando, e a gente vem, de fato, percebendo mudanças que são
positivas nas relações, na mediação de conflito, e principalmente no parar para ouvir. Ouvir primeiro a si mesmo, né, o seu sentimento que você está vivenciando naquele momento, e ouvir o outro, ouvir quais são as demandas do outro, construir a nossa capacidade de empatizar. Empatizar é uma coisa que é muito importante, por quê? Porque a gente não precisa sentir o que o outro está sentindo, mas a gente precisa perceber para poder se colocar como suporte e, a partir daí, fazer as construções que são necessárias, inclusive pensando no coletivo. A escola que eu atuo é uma escola que tem um projeto de mudança social importante, né, em termos de ir para além dos muros da escola, fazer um trabalho com os próprios jovens de protagonismo juvenil. Então, trabalhar essa educação socioemocional no Fundamental 1, dá para eles a condição de irem crescendo com essa ideia, né, de que as coisas podem ser diferentes e de que, de fato, eles são crianças privilegiadas por fazerem parte daquele mundo que está ali, mas que a gente precisa olhar para o que está para além dos muros da escola. Que não é só aquele mundo que é o mundo real, não é apenas o mundo que ele vive, né? E aí entra a ideia da possibilidade de empatizar, a ideia da possibilidade de ser mais tolerante, a ideia de poder ver o outro diferente de mim e isso ser muito bom para o enriquecimento do outro e meu também, no sentido de que a gente pode realizar trocas importantes e fazer com que as coisas, aos pouquinhos, possam ir mudando. Então, a ideia do programa é um programa que tem um segmento. Eu tenho de 10 a 12 encontros com eles anualmente. E o desafio é, de fato, ampliar da escola, da sala de aula, para a família e, por último, né, para a cultura, para a sociedade, comportamentos que são, de fato, adaptativos, mas que podem ser impulso para mudança, impulso para fazer diferente do que a gente tem visto. Então, a gente precisa desenvolver atitudes e comportamentos para ajudar de forma eficaz e ética com os desafios diários, integrando as competências intrapessoal, interpessoal e cognitiva, que são as bases do que a gente viu lá em Howard Gardner, né, que a gente viu no lançamento do livro Inteligência Emocional com Daniel Goleman. E aí a gente vai pensando nesses aspectos da educação socioemocional, de fato saindo do individual para fazer essa ampliação para o social. Então, as competências iniciais que a gente vai trabalhar são justamente autoconhecimento e autocontrole. A gente precisa dessas habilidades até para fazer o diferente, a gente precisa pensar em como é que eu atuo e me insiro no contexto do qual eu faço parte, para que eu possa alcançar outros contextos. E aí daí a gente tem a consciência social, tomada de decisão responsável e as habilidades sociais. Aqui no Brasil, muito bem trabalhadas lá em São Carlos, pelo casal Del Prete, eu não sei se vocês conhecem, né? Zilda e Almir Del Prete, tem um trabalho muito consistente e robusto na área da análise do comportamento com relação às habilidades sociais. No mês de agora em novembro a gente teve um congresso no Maranhão, o 7º seminário de habilidades socioemocionais sociais lá no Maranhão, e foi bem interessante. E aí eu fui delineando algumas atividades para ir atingindo esses objetivos. Então, para trabalhar o autoconhecimento, a gente trabalha a nomeação, o reconhecimento, a vivência das emoções, desmistificando aquela emoção que se diz ruim, a emoção que se diz positiva, a emoção que se diz negativa, e a gente vai pensando no que de fato a emoção traz para a gente. Né? A emoção funciona como um aviso, né? Um sinal
de que alguma coisa está acontecendo, e quando a gente passa a ler esses sinais na gente, a gente tem mais condição de fazer e de pensar por que aquilo está acontecendo, o que aquilo dispara em mim. Dentro desse processo de autoconhecimento, uma das atividades que eu usei é a contação de história, a Caixa de Pandora, não sei se vocês conhecem. É uma história que tem base nos livros, inclusive no livro de habilidades sociais de Zilma Delprete. A Almir Delprete, ela está lá descrita, então é uma das atividades que eu usei. Tem uma outra atividade que eu chamo Caixinha das Good Vibes, que eles vão tirando, né, alguma emoção e aí vão tentando colocar, reproduzir através de mímica, de brincadeira. Por quê? Porque o objetivo dessa parte do programa é fazer o reconhecimento da emoção que eles podem ler nos outros e observar em si mesmos. Esse ano eu também trabalhei com a Turma da Mônica, que é muito interessante, muito legal a gente pensar nos comportamentos dos personagens da Turma da Mônica, para não expô-los, né? Porque eles gostam muito de dizer, eu fiz isso, eu senti isso, foi assim na minha casa. E aí quando a gente usa um personagem, há identificação, mas a gente protege a exposição, né, deles, porque eles acabam dizendo muitas coisas que às vezes não são legais serem ditas no macro. E aí a gente vem trabalhando também as habilidades do autocontrole. A gente tem um livrinho chamado Quietinho Feito um Sapo, que é bem legal, bem interessante, um livro prático. E desse livrinho a gente também pensou algumas atividades para eles. Algumas técnicas de mindfulness a gente usa também, não sei se vocês já ouviram falar, que são atividades para proporcionar autorregulação emocional. Né? A gente pode sim sentir o que tiver que sentir, claro, mas a gente precisa regular o nosso comportamento até para mostrar que a gente não está satisfeito com alguma coisa, que a gente precisa fazer diferente do que a gente costuma fazer, criar novas estratégias para isso. Quando a gente fala de habilidades sociais, a gente trabalha bastante a questão da assertividade, que é o nosso comportamento, né? É um estilo de comunicação importante para a gente desenvolver, e eles aprendem de uma forma bem positiva, que não precisa ficar calado, não precisa ser passivo, não precisa não comunicar, mas precisa comunicar de uma forma assertiva, que é justamente visando um objetivo, modulando a voz, sabendo como vai falar, quando vai falar, qual é o momento mais adequado de falar, mas deixar de falar não é a melhor opção. Como também falar de forma agressiva não traz as melhores consequências. Geralmente, quando a gente fala agressivamente, o outro responde da mesma forma, se instala um conflito, fica difícil da gente entender de fato o que é que está acontecendo. Não sei se vocês conhecem esse livro, é um livro antigo, bem velhinho, mas é um livro bem legal, que a gente conta para eles essa história em uma das atividades, e aí surgem muitas e muitas questões sobre as relações entre eles, né, sobre as diferenças, sobre a questão do racismo, sobre a questão do bullying, sobre a questão da gordofobia. Então esse é um livro que parece tão bobo e na verdade ele é de uma riqueza grande, é um livro bem antigo já. E os meninos gostam muito. Então ir para a sala de aula, estar com eles, dar esse espaço para que eles possam falar, é bem interessante. É algo que tem dado para a gente na escola muito material para a gente ir trabalhando, inclusive em algumas situações encaminhando, né, para o trabalho extraescolar algumas crianças com dificuldades mais específicas. E também ajuda na questão da inclusão, que é uma outra linha de trabalho que eu tenho, né, que é
trabalho específico com as crianças que trazem deficiências e que estão inseridas na escola regular. Então, esse trabalho de educação socioemocional também dá para eles essa condição de estar trabalhando com o acolhimento, com a aceitação das crianças que têm deficiências específicas de uma forma mais tranquila. O semáforo é um símbolo assim, muito interessante, muito forte, porque todo mundo conhece, né? Todo mundo entra em contato com o semáforo e ele foi usado esse ano como o lançamento do nosso projeto Macro, onde a gente pensou em ser um recurso para estimular também o autocontrole. Então, o vermelho, não estou enxergando nada. No vermelho, já estou terminando. No vermelho a gente tem o pare, né? É o momento da gente parar e respirar e tentar organizar o que de fato o corpo está dizendo para a gente. É uma tentativa de não ser impulsivo, porque para a criança, quanto menor ela é, mais ela tem uma reação imediata às situações. Então, pensar no semáforo, eu brinco que a gente tem um semáforo interno, e aí pensar no semáforo dá para eles essa oportunidade de parar no amarelo, refletir, pensar e no verde escolher qual é a melhor opção, qual é a melhor estratégia, o que é que eu posso de fato usar, fazer para resolver aquela situação que está me incomodando ou aquela situação que está me deixando desconfortável. E com isso a gente acaba trazendo um clima de possibilidade de resolução de conflito de uma outra forma que não batendo, empurrando, xingando, que são comportamentos mais complicados mesmo da gente estar dando conta no dia a dia da escola. Então a ideia é que não existe essa separação, né, entre o que é cognitivo e o que é emocional. Para a gente entender o emocional, a gente vai usar o cognitivo. Para a gente aprender a usar esse arcabouço emocional que a gente tem, a gente vai usar o cognitivo. Para a gente entender do cognitivo, a gente precisa ter afeto, a gente aprende muito melhor quando a gente gosta, né, das pessoas, quando a gente se sente acolhido no ambiente, a gente aprende muito melhor quando o adulto que está direcionando a situação também é acolhedor, também é afetuoso, também mostra preocupação com a dificuldade ou com o que está sendo posto de maneira especial. Então, tudo isso faz com que a gente acredite que a educação socioemocional pode ser, de fato, um instrumento para a gente ir aos pouquinhos fazendo esse trabalho de reconhecimento, até porque isso era feito de uma maneira mais informal, principalmente pelas famílias, e agora a gente sente que essa necessidade é uma necessidade realmente grande nos caminhos que a gente tem vivenciado na escola. Um outro instrumento que a gente usou já tem um tempinho foi o emocionômetro, não sei se vocês conhecem. Então, os alunos receberam, no início das aulas, em 2018, essa reguinha para que eles pudessem perceber, né, pensar no que estavam sentindo e entender que as emoções elas flutuam. Não quer dizer que porque num dia eu estou mais feliz, que em algum outro momento daquele dia eu não possa me sentir triste ou zangado, para que eles possam pensar nessa modulação, para que eles possam entender como é que as coisas funcionam. Então, a gente também trabalha bastante com essa parte de material, para que eles possam partir do concreto, né? Uma coisa que é tão subjetiva na construção do indivíduo,
E tem sido bem gostoso, tem sido bem legal estar trabalhando com essa vertente também lá na escola. Então era isso que eu queria trazer para vocês, essa experiência. Obrigada. Foi muito bom assim, contar com vocês essa manhã. Agora a gente vai chamar vocês para vir aqui para a mesa, para a gente discutir um pouquinho. E quem tiver pergunta, né, a gente vai organizar as perguntas em blocos de 3. Então a gente vai fazer as inscrições de 3 em 3, tá? Já vê, a gente quer participar. E aí eles vão responder de 3 em 3. Podem ir. Mais alguém pediu fazer uma pergunta? Pode fazer. Bom dia, eu sou Valdemir. Bom dia, eu sou Valdemir. Bom dia, eu sou Valdemir. Sou psicóloga e estou atuando na área de educação. E assim, gostaria de agradecer e dizer que esse sábado foi extremamente proveitoso, porque a gente já estava pensando no trabalho dentro dessa perspectiva, né, dessas, melhor dizendo. E aí vocês trazerem determinados elementos foi muito bons. Gostaria de agradecer principalmente, né, as falas de Angelina e de Hélio no final, porque eu acho que ela não... As outras falas são extremamente importantes, mas eu acho que cada um tem aquilo que se cola, né, um pouco. E aí é o que mais tem a ver, digamos, com o meu perfil. E aí eu gostaria de fazer uma colocação para vocês dois, principalmente, sobre a questão da educação integral. Como é o olhar de vocês com relação a esse aspecto. Porque eu observo que ela tem seus valores, claro, mas a gente caminha para uma nova atualização, na minha perspectiva, de um confinamento, né? Que a gente não consegue dar conta daquilo que seria uma educação integral, do que é pensado por uma classe elitista. Porque uma classe elitista, ela consegue fazer uma educação integral. E a educação pública vem com a perspectiva de educação integral que não dá conta. Então, esses alunos ficam numa perspectiva de confinamento, uma perspectiva muito mais de controle, que eu tiro esses meninos da rua, porque eu não consigo fazer uma política pública adequada para dar conta de todas as demandas que esse aluno e que esse sujeito faz. Então, eu gostaria que vocês se tomassem um pouquinho nessa perspectiva, né? Até fazer alguma consideração sobre a minha fala também, viu? Obrigada. Ninguém mais? Eu tenho. Deixa eu. Cíntia, não precisa não. Eu queria perguntar para a Cíntia, porque você traz uma experiência que você já desenvolve, né, numa instituição privada há algum tempo, com relação a esse trabalho socioeducacional, mas você fala de uma faixa etária, né, de crianças menores. Né? E dentro desse contexto escolar, como é feito isso com os pré-adolescentes, né, com os maiores, com os adolescentes, com o ensino médio, se é a realidade da escola também que você trabalha? Pode falar? Não,
Podem, eu ia fazer um monte aí, acho que não Fazer alguma coisa. Eu também acho melhor responder. Aí a gente entra na formação do psicólogo na realidade escolar, né? Então eu trabalho numa escola que tem 1.600 alunos, sou a única psicóloga. Ah. Então, Já quase respondeu a pergunta, né? Pois é. Então, assim, eu acho que sim, preciso fazer meu trabalho de formiguinha, né? É distante do que a gente quer alcançar lá na frente, mas eu acho que não fazer nada é muito pior. É ficar naquele lugar que a escola particular traz para o psicólogo, de estar ali dentro daquela salinha e estar atendendo o pai, e estar atendendo o caso pontual, não acho que seja o melhor, porque não é esse o papel do psicólogo escolar. Então, primeiro, eu passei por um processo de tentar dizer a essa comunidade escolar o que é que o psicólogo poderia contribuir para a comunidade como um todo. E depois, assim, tentar trazer de forma prática, envolvendo o professor sim, porque o professor está comigo na sala de aula no momento que eu estou fazendo o desenvolvimento das atividades, eu não estou sozinha, e o professor também é inserido no contexto, e tem lugar de fala, e tem lugar de escuta. Então, a gente tem nessa minha realidade o que a gente chama de comunidade educativa pastoral, está ligada também, é uma escola grande, confessional, está ligada também a essa perspectiva de atingir o social no entorno da escola, e fica muito a cargo desse pessoal, que é um pessoal também que tem uma preocupação grande com esse processo, de dar continuidade a esse processo. Então, os meninos que começaram a fazer educação socioemocional agora estão chegando no 6º ano. Entendeu? Então, assim, a gente ainda está no processo de formação e fomentação desses resultados. Então, especificamente, eu não tenho a entrada em sala de aula no Fundamental 2 no ensino médio, como eu tenho no Fundamental 1, e tentando expandir para a educação infantil. Por conta de ser uma só e por ter que dar conta de outras demandas, tem outras coisas que eu preciso realizar dentro do meu trabalho que me impedem de estar focando nisso especificamente. Então, assim, existe todo um movimento para que outros colegas possam estar, né, vindo somar, mas não é uma coisa empresarialmente talvez possível, né? Então, assim, são muitas questões que permeiam isso aí, e a gente vai fazendo o que a gente pode fazer e acredita que vai contribuir para esse pessoal que está aí nesse processo de formação, entendeu? Então, assim, a ideia é expandir, mas por enquanto a gente vai trabalhando com o que a gente tem condição. Inclusive, a minha entrada na escola foi para trabalhar com inclusão. Né? Veio a lei de inclusão e aí as escolas tiveram essa necessidade para dar suporte à orientação educacional, né, na perspectiva da inclusão. E aí eu fui caminhando e tentando ver bem, isso é importante, mas que outras coisas podem ser importantes para que a escola seja mais significativa, tenha um avanço diferenciado na formação dessas pessoas que estão aqui. Então, assim, a gente tem pai que adora, a gente tem pai que não entende, a gente tem... São coisas que são do dia a dia, detalhes importantes que a gente vai tentando administrar. Certo? Obrigada. Volto de Meire? Sim, pode me chamar de Meire. Pode chamar de Meire? Tá certo, Meire. Eu não tenho aprofundamento em termos de conhecimento da política de educação integral. Eu posso te falar de algumas experiências que eu vi acontecerem
e a partir especificamente de um texto também da Pato, que chama Escolas Cheias, Cadeias Vazias. É um texto que eu indico, que acho que também ajuda a entender um pouco esse processo. E eu compartilho um pouco com você das suas inquietações, né? E aí, usando um pouco, né, da ironia que o Hélio trouxe na fala dele, que é bom, se eu vou falar em educação integral, que educador vai ser contra isso, né? Não, a gente tem que formar o ser humano para todas as suas habilidades, que ele possa se desenvolver plenamente, que ele tenha acesso aos mais diferentes tipos de conteúdos, de arte e conhecimento teórico, enfim, né? Que ele possa ser um ser humano que a gente fala na texto cultural de um ser humano desenvolvido na direção, né, unilateral. Seja um desenvolvimento completo, né, desse ser humano como um ser íntegro. Difícil, né? Não dá para discordar disso. Mas não é isso que está sendo posto na política de educação integral. Primeiro, eu vou falar da implantação dessa política onde eu acompanhei, que foi em Bauru, onde eu atuava como secretária de uma escola estadual. Isso nos anos 2000 e pouco. Como essa política foi colocada? Ela foi colocada, primeiro, que é uma política que ela é em si excludente. E, curiosamente, ela vai sendo implementada nas escolas que têm uma localização mais centralizada e possibilitando dessa maneira acesso a uma parcela que não é a parcela mais pobre da população. Né? Eram as escolas que eram tidas como escolas de referência, que fecharam os seus atendimentos, e olha que curioso, fecharam os seus atendimentos para um atendimento noturno, que atendia uma parcela da população, para poder implementar a educação de tempo integral. Então, ela começa por aí, né? Na experiência que eu vivi, pelo menos, ela começava por aí, começava excluindo a população que mais precisava desse espaço. Mas isso não quer dizer que a proposta que estava sendo implementada ali também fosse uma proposta grandemente inovadora. Era uma proposta que ou se valia da duplicação daquilo que já existia, então você tinha um monte de aula de reforço, para repetir o que você já tinha tido no início do horário regular, ou com muitas oficinas que não tinham embasamento teórico, que não necessitavam de formação daqueles profissionais, que muitas vezes se valiam do voluntariado para poder desenvolver aquelas atividades e que não tinham aporte de recurso para também garantir um processo educacional de qualidade. Né? Então, ela se configurava como muito... É um tempo a mais que a criança vai ficar aqui, então ela está fora da rua, está dentro da escola. Que ótimo. Que do ponto de vista de uma mãe que trabalha o dia inteiro, ela vai respirar, né, um pouco aliviada. Acho que pelo menos a criança está ali sendo atendida. Mas com uma educação bastante empobrecida. E o que a Pato vai trazer no texto dela, né? Que ela vai falar das escolas cheias, cadeias vazias. Ela vai dizer simplesmente que essa é uma ideia que nos é vendida, mas que não é uma ideia que ela é verdadeira, porque as cadeias continuam cheias, eu continuo criminalizando uma parcela bastante designada da população, e para a parcela que eu não consigo criminalizar, então eu vou confinar em outro espaço. E vou confinar nesse espaço, que seria o espaço do convencimento dentro das escolas. É o que eu posso te trazer.
Estão me ouvindo? Eu não estou me ouvindo, não tenho. Então, eu também tendo a concordar, acho que a Angelina pontua bem, que é um movimento contraditório. Né? A relação da educação integral, ela tem isso, né? A educação localizada na sociedade, ela nunca vai poder ser pensada como um complexo per si. Né? Ela sempre vai precisar ser pensada nessa relação. E aí, o que você aponta, ela é importante, né? Então, portanto, a gente tem essas duas dimensões. Uma, que seria essa escola, que tem que fazer a educação integral, não tem recurso para isso. Então, eu preciso fazer, não tem nada exatamente, e eu preciso fazer o que ocorrer. E aí, eu quero pontuar uma coisa que eu acho importante. Os professores e os gestores, gente, estão fazendo o melhor que eles podem. Dentro da atual conjuntura, do jeito que está lá, do jeito que se coloca isso, o que esses professores e esses gestores fazem na escola, procurando os apoios diversos, mostrando aqui o que eles fazem é o melhor que eles podem, porque é isso. Veja, se oferece tão pouco para essa população, que se conta, inclusive, com essa, e aí eu vou dizer, com esse afeto revolucionário desses educadores e desses sujeitos que se colocam a serviço de poder dizer assim, a gente está fazendo o que pode, vai buscar ajuda onde pode, e inclusive fazendo coisas que são atribuições do governo, né? Então, são atribuições da política pública. E aí, veja, por isso que a gente vai no movimento contraditório, porque ao mesmo tempo que eu tenho que colocar isso, a gente não pode naturalizar isso, né? Ou seja, no sentido que a gente precisa caminhar para fazer a luta para que isso se torne política pública, que esses educadores possam, esses gestores possam atuar de maneira adequada, tal qual o desejo se põe quando eles estão se colocando como educadores e gestores na escola, né? Então, a educação integral, portanto, carrega essa dupla contradição, esse desejo desses professores e essa sensação da mãe, como a Angelina colocou, dos pais, dos cuidadores, etc., que trabalham, de que o filho está seguro e etc., ao mesmo tempo encontra nisso a precariedade que era de um turno, passa a ser uma precariedade de 2, 3 turnos. Então, a gente tem um duplo turno precário, mas ao mesmo tempo você tem também a possibilidade de como esses educadores têm lidado com isso e tendo feito também trabalhos que são interessantes, mas que não podem ser nunca analisados sob viés não politizado. A gente precisa sempre apontar, ou seja, em todos os espaços que se puder falar com a secretaria, que se puder apontar com o Estado, que se puder discutir isso do ponto de vista político, tem que dizer, não está dando, não dá, desse jeito não dá. A gente tem que ficar fazendo muito com tão pouco, não dá. E não dá mesmo, não dá, tem que lutar para que uma parte do PIB maior vá para a educação, não tem jeito, gente, do jeito que está, não dá. E é isso, mais uma vez, eu vou reforçar, só dado essa perspectiva, se a gente politizar e, claro, aí apontando que o cuidado dos psicólogos na escola, quando vão para lá e etc., tem que ter com o olhar da falta. Como é que eu lido com isso, no sentido de que a falta não é necessariamente do professor, mas da relação que está se estabelecendo naquela conjuntura que está posta. Quem agora? Mais alguém? Primeiro, saudar e agradecer. Tá ligado? Eu tô comendo por dentro. Não, ligado. Pronto. Saudar e agradecer a mesa. Acho que a composição ela foi pensada justamente para que a gente tivesse um arcabouço mais diverso, assim, pudesse tentar contemplar e conhecer experiências diferentes. Eu fiz perguntas que eu preparei a partir de incômodos prévios e tenho algumas que foram geradas no encontro com vocês. Né? Ainda ontem eu escrevi para pensar e identificar as aproximações e distanciamentos com a escola nova, né? O movimento escolar novista. Eu fiquei muito feliz de que foi pontuado aqui na relação de vocês. E daí eu fico pensando, esse movimento de tornar o aluno como núcleo, de como esses deslocamentos, especialmente para a psicologia, eles foram estruturados. E aí, mais diretamente para a Cíntia, como que a gente pensa a relação das competências socioemocionais quando elas subvertem um pouco essa lógica, né? Então, o aluno desse movimento torna
torna-se centralidade, portanto os conteúdos eles já não são tão prioritários, se de fato a implicação dessa educação socioemocional dessas competências ela se dá em detrimento ao conteúdo, ou se é possível fazê-lo de uma forma, né, de acordo com sua prática, em que o conteúdo não seja desvalorizado. Porque quando eu ouço esses discursos de que por que se aprende isso na escola, né, isso tem serventia para quê, qual a função social de determinado aprendizado, logo a posteriori há uma ação, um discurso que vai viabilizar para. Seria muito mais importante aprender tal coisa. Né? E eu fico pensando se a gente coloca nessas posições o que isso implica e o que a gente quer de fato com isso, sabe? Então, é para a mesa, mas é também para todo nesse local. A segunda, quando eu vou ler, eu vi muita gente falar também das competências, tem duas palavrinhas, que é sentido e prazer, que também aparecem, né, dentro desse movimento de crítica à escola tradicional, e de que é uma escola que por si só não gera prazer no aprendizado, não gera sentido, portanto, a sua função fica descaracterizada. Daí eu queria entender de que forma vocês associam isso dentro dessa prática da educação socioemocional, mas também na pedagogia, na psicologia, na pedagogia histórico-crítica, na psicologia cultural. Então, de que forma vocês conseguem pensar esses processos, esses dois termos exatamente, do sentido e do prazer dentro dessa relação? Um comentário da fala da Angelina, quando tu fala de onde vem a raiva e a tristeza, né, dando aqueles exemplos, eu fico pensando como para a psicologia esse movimento ainda é individualizado, assim, que é algo que a gente critica, que também está presente no processo da educação socioemocional, porque quando a gente faz essa pergunta de onde vem a raiva, de onde vem a tristeza, a gente ainda tenta localizar no sujeito. Então, e por mais que a gente tente expandir do sujeito, está no sujeito, né? O que tem nesse sujeito que o leva a isso? Assim? Se a gente vai para o âmbito social, o que tem das relações sociais que ele constitui, seja com a comunidade, seja com a polícia, etc., que o leva a isso? E eu penso que é uma crítica que a gente tem produzido de óticas reducionistas dentro da psicologia, mas que mesmo quando a gente tem que expandir, a gente não rompe com ela. Ela está ali presente, né, o tempo todo. Então essa eterna busca que a gente tem pelo individualizado. A quarta, também para a Cíntia. Quando eu estou não está anotando, né? Perdão. Como pensar, quando tu fala desse processo da individuação, para depois atingir o macro? Eu fiquei pensando assim, se também não é isso que a psicologia tem produzido ao longo da sua história e a gente ainda faz hoje, de pensar sujeito individual para depois pensar a relação coletiva. E como que isso é possível? Assim, por mais que eu discorde, eu fico pensando, ainda que eu pudesse concordar, como que isso é possível no campo efetivo? Assim, como que eu posso trabalhar no processo de individuação sem entender que esse indivíduo, ainda que singular, ainda que com suas subjetividades, ele não está deslocado de uma composição coletiva e social atual, né? E ele não é sujeito a histórico, portanto. Então, eu queria entender de fato como na prática, quem tem uma atuação mais concernente às competências socioemocionais, consegue pensar isso, assim, eu vou atuar na individuação, para depois atingir o macro. Eu fico um pouco com essa dúvida. Ainda contigo, né, quando... já muda. Quando a gente fala de autocontrole, de tomada de decisão responsável, eu fico pensando nos cenários e situações de opressões existentes na escola, né? E como que a psicologia, que eu quero falar da psicologia, não de outras áreas, quando a gente se depara com situações de opressão, seja racismo, homofobia, transfobia, quer que seja, ou bullying, que é o termo mais utilizado assim, em termos de combate da educação socioemocional, como que a gente ainda vai trabalhar autocontrole para esses sujeitos, né? Como que eu vou trabalhar a tomada de decisão responsável para esses sujeitos? Como que eu vou produzir ajustamento para esses sujeitos que estão sendo violentados no cotidiano da escola? Então, mas não é para o sujeito que está sendo violentado somente, é para essa relação, né? Então, ainda que seja na relação, mas como que isso faz com ele? Como que eu vou falar de autocontrole
para uma situação de injustiça social ou de violação dentro dessa escola, sabe? Eu não gosto de autocontrole em nenhuma situação, mas a opressão, ela de fato me incomoda. Acontece que a gente vive numa sociedade dentro do real que ainda é dessa forma. Né? Eu concordo com o que você está trazendo, mas mudanças elas vão acontecendo à medida que a gente vai tendo algumas chances para trabalhar. A gente está inserido num contexto também. Né? A gente também está vivenciando situações que são difíceis e você está local na escola, como é que funciona isso? Como é que a escola funcionaria? Assim, eu não tenho esse poder total hoje, e eu acho que ninguém tem, né? Eu concordo plenamente com as falas dos meus colegas aqui, mas eu venho desse contexto, eu estou nessa realidade, né? Então, assim, é controle, é opressivo, a gente sabe que é ainda, sim. Mas, no momento que você começa a mexer com isso, você tem a chance de tentando transformar isso de forma mais efetiva, no momento que você para ouvir, no momento que você tem esse espaço e não apenas não faça, não vá, não... Porque a gente vem de uma escola que é punitiva mesmo, né? E em alguns momentos esse social ainda impõe para a escola essa punição. Então, eu estou inserida nessa realidade. Entendeu? Então, assim, não é uma coisa que eu não esteja vendo, não é uma coisa que eu não... Mas é uma coisa que, sim, eu preciso também daquele lugar ainda. Né? Nós precisamos, aos poucos, ir tendo esse espaço, e esse espaço não é dado a gente. Né? Então, como é que eu vou chegar lá? Eu não vou ficar. Se eu chego lá e eu trago essa revolução que a gente precisa que aconteça, eu não fico nesse lugar. Mas é verdade. Então a gente está falando de uma coisa que é muito prática mesmo. Né? Então assim, eu não tô não enxergando essas coisas, mas eu estou tentando, e talvez, não sei se conseguindo, né? Trazer pelo menos alguma discussão, trazer pelo menos algum... Não sei também se o caminho é esse. Não sei se o caminho não seria quebrar tudo e fazer diferente do que a gente faz, mas de fato, né, assim, estou aberta aqui me expondo em termos né, do que a gente acredita, do que a psicologia de fato tem uma função social que é importantíssima, mas a história da psicologia não nos traz isso. Né? Então, assim, a gente vem ainda com a psicologia elitista, com a psicologia do consultório, com a psicologia de quem pode pagar. E é assim que as coisas estão estruturadas. Né? Então, assim, dá uma dor no coração, a gente fica, meu Deus, eu vou, mas eu acho que eu tenho que ir. Eu acho que eu preciso cavar esse espaço. Sim. Entendeu? E assim, de jeito nenhum a gente fica lá, sentadinha, esperando reproduzir o que está posto. E aí, assim, é um trabalho de avança 2 passos, recua 2, porque senão você perde o emprego. E aí faz o quê? Eu sei de onde eu vim. Tomo água. Pois é, eu sei de onde eu vim, entendeu? Eu sei quanto foi duro entrar na universidade pública. Só concluindo a pergunta, e que também se expande com a gente, direcionada às psicólogas da mesa, de que forma a gente tem compreendido a desordem e o que a gente produz de intervenção diante delas, quais olhares que a gente tem estruturado diante das desordens na escola. O que ela nos revela mais do que tudo. Professora Cacilda, a frase que eu mais gostei de ouvir aqui hoje foi tua, que é: o professor precisa ser ouvido. E eu acho que ele precisa ser ouvido em condições diversas. Assim, né? O Hélio é feliz quando ele pontua que não necessariamente é fazendo grupo, mas o quanto que a psicologia ainda precisa se destituir de um pedestal em que olha para o professor como alguém que precisa ser ouvido para que a partir dessa escuta eu produza intervenção no que ele deve ou não fazer, sabe? E daí eu fico, quando tu fala assim, das demandas da escola e o quanto que tu é ativa para buscar soluções, seja com estagiários de psicologia, com o pastor, com quem quer que seja que possa de fato auxiliar na produção
isso é movimento. Eu acho que a criação de movimento nas escolas, dessa produção de deslocamento, é onde a gente precisa muito atuar. E voltando, né, para a psicologia, como que a psicologia responde a essas demandas? Porque eu acho que as demandas elas vão chegar, elas estão lá na escola, e por vezes essa convocatória é de resolução, né, resolva no que for possível. Mas aí eu acho que tem uma diferença da psicologia para as outras instâncias que são convocadas, né, dos pais, do pastor, do que quer que seja. Eu quero entender como que a psicologia vai se posicionar diante das convocações da escola. Por vezes são de fazeres individualizantes, de fazeres clínicos, de práticas de ajustamento. E daí eu entendo que essa é uma demanda que também é fruto de concepções teóricas da psicologia. Eu entendo que essa é uma demanda que é criada por toda a desordem que há na escola, pelas faltas que há na escola, mas que a gente não pode responder talvez de forma tão conivente com isso. Em relação a isso, só para eu fazer e na fala dele, né, que eu trago aqui, né, eu considero, né, quando ele critica, né, quando ele nos convoca a nós que fazemos de uma forma aleatória a política, né, a questão política, que a gente não pode deixar de fazer, não é? Nós não podemos deixar de fazer. Compreendo, entendo e concordo com você, mas eu, enquanto fazer parte dessa comunidade, porque eu me considero parte, né? Eu considero parte dessa comunidade, eu não posso deixá-la à rebelião, não posso deixá-la ao, né? Então eu tenho que fazer algo, eu não posso abandonar, mas eu entendo e concordo com você. Entendeu? Você disse. Vamos fazer uma contribuição? Sim. Dá para ouvir, né? Dá. Dá para vocês me verem que eu sou bonita. Eu venho relatar minha experiência há 10 anos atrás. Eu estava em início de formação em licenciatura. E daí então eu sou negra, moro na periferia. Eu era uma adolescente, mãe e solteira, não mãe solteira, né? Separando. Então eu vivi aquela realidade. E a comunidade onde eu estudei, a escola, a diretora foi até a mim e falou: eu preciso de você estagiando na escola. Eu nunca tinha trabalhado na escola pública. E eu disse: por quê? Lá você vai descobrir na hora. Porém, eu vim de uma formação diferenciada. Hoje, na época eu já era missionária, já era evangélica, porque vale ressaltar também o parâmetro, mas eu vim de formação de ONG. Eu participei deste Tive Bico, eu vim num meio a qual eu dizia que eu era negra, que eu era bonita, e eu sei disso, eu reconheço isso, por isso que eu brinquei, levantei e disse que era bonita. E fui para a escola com minha autoestima lá em cima, mesmo me reconhecendo no meu parâmetro, eu dava aula de saia jeans, camisa de manga e sapatilha, era minha farda semanalmente. E aí eu cheguei na escola, pediu que eu ficasse na sala dos professores, eu odeio sala de professores até o dia de hoje, é o pior lugar que existe no mundo, porque eu não gosto de gente falsa. E aí, sentei na sala e via, os professores saíam e voltavam, um passando mal, outro com uma pressão alta, o outro sangrando, e eu sentada observando eles chegando desse jeito na sala. Aí passava as funcionárias: boa sorte. Tá bom, boa sorte. Eu não, certo, mas no primeiro dia eu só fiquei na sala, né, preparando o que eu ia fazer. E aí eu descobri que eu ia trabalhar em 3 turmas de trirrepetentes, do 6º ano, alunos de 15 a 17 anos que estavam estudando no turno vespertino. E que se eles não passassem de ano, eles estavam expulsos da escola, não podia fazer matrícula nenhum noturno. Só que os professores que saíam daquele jeito e iam para a sala eram dessas turmas. E eles chegavam: eu não vou ensinar mais lá, eu não quero voltar lá. Entrei na sala. 50 alunos dentro de uma sala, uma estagiária, adolescente, cadeira voando, gente se batendo. Eu entrei, sentei na mesa e fiquei. E aí eu fiquei o meu horário todo sentada calada. Porque eles não faziam silêncio, eu não ia interferir no que eles estavam fazendo. Voltei no outro dia, sentei e fiquei calada de novo. Aí eles calaram: você não vai falar nada não? Não tem por que falar, vocês não estão fazendo silêncio, eu não vou atrapalhar a dinâmica de vocês. Mas você é professora, vocês são alunos, então eu preciso que vocês calem para eu poder falar, que eu não vou gastar minha voz. Aí eles quietaram,
eu gosto de trabalhar sempre com a dinâmica até o dia de hoje, que são parte do corpo. O que você viu de interessante, o que você pegou de interessante, eu boto o desenho e peço que eles vão relatando sobre isso. E assim, um deles, que é o que me traz até hoje assim, a memória, eu posso usar os termos aqui, gente? Que foram eles. Ele chegou e falou assim, a coisa mais interessante que eu vi na minha vida foi uma buceta cabeluda. E aí começou todo mundo a rir porque esperou a reação. Eu vou ser abestalhado porque você não pegou um depilador e tirou, porque sem cabelo é mais bonito. Aí a sala toda entrou naquela situação e começou a todo mundo conversar. Eles falavam de gíria. Aí eu comecei a dar aula com as gírias deles. E comecei a abraçar esses alunos. Comecei a dizer, não, eu moro aqui, eu nasci aqui no bairro, e fui contando minha história e mostrando a ele que eu era exemplo. Eu estou estudando ainda. Ah, você não é professora? Não, sou estagiária. Ainda não estou valendo quase nada. E comecei a trazer essa realidade para eles. E aí chegou a consciência negra. Eu transformei a sala de aula num terreiro de candomblé. Cheio de banderola, levei a tabaco, levei tudo. Aqui está minha testemunha. Levei tudo para dentro da sala de aula. Onde eu tinha a testemunha de Jeová, onde eu tinha... E aí foram algumas mães se confrontar comigo. Quando chegava na escola, acho que você é crente? Eu sou crente, mas eu sou professora. E aí eu comecei a trazer a realidade para eles. Eu disse, a gente vivencia isso. Na sua rua não tem um terreiro? Tem. Então pronto, são pessoas como vocês. E comecei a trabalhar a autoestima deles. Eu não dava mais aula conteudista. Eu comecei a fazer um trabalho que eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu não sou psicóloga, não era da área de psicologia. Mas eles precisavam ser ouvidos. Aí eu tinha meninas que estavam grávidas, tinha meninas que já tinham tido filho. Eu tinha essa experiência para contar. Eu tinha meninos que os pais não ouvem, até chegar um dia que estou eu na porta da escola, me para o chefe da boca de fundo do bairro. E aí eu já em pânico, todo mundo armado, eu disse, agora? Ele, eu preciso falar com vocês. Pronto, é hoje que eu morro. Ele, não, é porque eu sou o tio desse menino, da história do que ele viu de interessante, só que meu sobrinho mudou. Quem cria ele sou eu. E eu não quero que ele faça o que eu faço. E meu sobrinho está diferente. Aí já foi aliviando mais um pouquinho, né? Eu sim, eu posso fazer o quê? Ele não, é porque nós estamos tendo você como referência. Porque o que a gente não pode fazer dentro de casa, você está fazendo em sala de aula. E para eles assistirem minha aula, a regra era eles terem nota boa nas outras matérias. Então eles pararam de ir à aula, eles deixaram de se tornar agressivos com os outros professores e eles só podiam entrar na minha aula se tivesse todo o relatório dos outros professores. Então, assim, eu acho que eu fiz um trabalho diferenciado. Eu ainda poderia dizer assim, na minha visão, não era ninguém, mas eu trazia a base da formação que eu tive com os apoios das ONGs que eu participei, para me dar uma base do que eu era, só que o que eu vejo o mais complicado, os professores que eram formados há anos, que foram meus professores, porque eu estudei nessa instituição, eles não tinham capacidade de lidar com a situação, porque eles se acostumaram com o modelo de entrada, aula, falar e sair. Então, o problema todo está, ao meu ver, ao que eu vivenciei, que quem precisa ter uma base e ser ouvido por psicólogos são os professores. Porque eles, hoje em dia, já não sabem mais o que fazer. A gente virou máquina de reproduzir aquilo que a gente sabe. Tanto é que se você tirar um professor que ensina no 6º ano e voltar para ensinar no 9º, mesmo sendo a matéria dele, ele se perde, porque eles estão acostumados a dar aquilo a vida toda a mesma coisa. Então, para mudar o sistema, para mudar toda essa situação e trabalhar esse socioemocional, a gente precisa ter uma base, professor, eu sou professora, a gente precisa ter uma base de não como fazer, mas que a gente está aberto a, como foi dito, ser flexível, no ponto positivo, de que a gente pode estar além de um conteúdo. A gente está além do fazer aquilo todo dia. A gente precisa de um algo a mais. E ter essa liberdade, pelos gestores, de ter esse leque, né? Ter essa abertura. Porque os meninos, eles precisam ser ouvidos e ter pessoas de referência, porque eles não têm dentro de casa. Eles não têm para quem olhar. E eu digo a vocês, dia 8 agora eu vou para a formatura de um desses alunos. Depois de 10 anos que eu ensinei a eles, eu tenho contato com a maioria deles, até o dia de hoje. Essa é isso. Vou passar a palavra para elas, para ir respondendo os questionamentos e depois, se tiver mais perguntas, a gente volta. Vamos voltar para a próxima rodada.
Bom, eu vou eu só quero, eu também não vou dar conta de tudo que foi colocado aqui, não. Mas eu quero começar com uma coisa. A primeira coisa é dizer assim, ó, gente, eu tenho pleno acordo, eu não estou dizendo que é para ninguém sair daqui e tocar o foda-se, perder emprego, dizer assim, agora não se trata disso, eu concordo plenamente que as atuações que vocês fazem, os espaços que vocês trabalham, né, que a gente precisa vender a nossa força de trabalho para pagar as contas, isso é essencial de ser destacado. Eu trabalho a partir de uma referência materialista, então no sentido de que a gente precisa dar conta da nossa vida material, não tem jeito, isso é importante colocar. Então assim, é claro para mim que o que a gente tem que fazer, a gente vai vender a nossa força de trabalho, e aí eu tenho plena consciência que a formação que vamos tendo, inclusive nessa formação continuada, nessa discussão, fará com que a gente faça o melhor dentro das possibilidades que temos, tentando achar as fissuras dentro dos espaços que trabalhamos, porque a gente precisa, como vocês mesmos colocaram aqui, pagar as contas e, de fato, se a gente for demitido, etc., vai vir outra pessoa que não necessariamente, inclusive, pode atuar nesses espaços, tal qual vocês que estão trabalhando, inclusive, nessa perspectiva formativa, podem fazer. Então, eu não tenho dúvida. Eu só queria destacar que eu acho que é um conceito que é interessante, que está em Lenin, está em Gramsci, mas que eu acho que é importante para a gente pensar, que é a relação tática e estratégia. Né? Que, assim, quanto do ponto de vista tático eu consigo atuar no meu trabalho, fazendo essas relações que eu estou colocando, em que medida eu consigo atuar, de achar as fissuras dentro de cada lugar, você individualmente, para fazer isso, se coletivizando, trabalhando com os professores, trabalhando, enfim, onde você quiser, na clínica, se você quiser, atuando com um indivíduo naquela relação, então, do ponto de vista tático, eu acho que essas possibilidades se abrem imensamente. Só que a gente não pode esquecer, como eu falei, a outra dimensão, que é a dimensão da estratégia, porque senão a gente vai se acostumar a ter que achar os espaços na opressão. Então vira uma necessidade de, assim, como é que eu vou ficar o tempo todo trabalhando nisso? Então, ao mesmo tempo, e é por isso que não é estudante, por isso que eu concordo com você, tem que fazer mesmo. O que vocês fazem são trabalhos, os relatos que eu vejo aqui, são de atuações em termos de tentativa de melhorar o contexto. Professores, inclusive, que estão trabalhando, como eu disse, com competências, que estão tentando lá fazer o que podem, não tenho nenhuma dúvida disso. Mas eu acho que a gente precisa não só pensar na tática, como eu disse, mas na estratégia. E como é que a gente pensa na estratégia? Se a gente começar a pensar do ponto de vista macro, ou seja, político. Né? Ou seja, a gente tem que parar de ter que aparece pra gente com essa aversão à política. Eu não quero, vou ouvir falar de partido, não, vou ouvir falar de movimento social, não, vou ouvir falar de... Porque são esses movimentos coletivos que podem, em grande medida, inclusive, fazer um movimento político para tensionar e mudar a política pública, para poder tensionar a política pública. Quando o Conselho vai lá, né, como instituição, e vai lá tenta fazer para tentar derrubar o veto. Percebe? São as instituições que estão fazendo isso. Então a gente precisa se engajar nelas no sentido político, do ponto de vista estratégico, para poder que a gente possa, na nossa prática, fazer a tática, a atuação tática, e do ponto de vista político apontar, do ponto de vista estratégico, para onde a gente quer, porque a gente só vai conduzir a sociedade para esse movimento que a gente quer, se a gente conseguir fazer cada vez mais próximo a nossa tática se aproximar da estratégia que desejamos para o futuro. Né? Então, o apontamento que eu estou fazendo sobre hipótese nenhuma é para vocês não pensarem em que modo vocês vão trabalhar nos seus lugares. O melhor, eu tenho certeza que vocês estão fazendo isso. A minha dimensão é para a gente sempre pensar na relação que vai estabelecer entre tática e estratégia e como a gente vai precisar questionar as nossas táticas a partir, inclusive, das dimensões da estratégia que a gente vai trabalhar. Tudo bem, gente? Pode passar. Pode. Você quer responder as suas perguntas? Concordo com ele e concordo com os apontamentos que vocês trouxeram, né? Estamos numa sociedade de disputa e a disputa traz contradição. E na contradição a gente faz aquilo que está dentro das nossas condições históricas para fazer, sem perder de vista a nossa dimensão de possibilidade criativa de criar outras condições. Né? Então,
movimento de pensar e acolher e reconhecer que a gente está fazendo o possível dentro das condições históricas que temos é importante. E aí o passo seguinte é perguntar como é que a gente cria outras condições. O que a gente faz para que as condições sejam outras para a gente atuar? Isso traz, do ponto de vista imediato, uma responsabilidade, que é fazer aquilo que é possível, mas não fazê-lo de forma ingênua. Que eu acho que esse é um risco. Né? No sentido de reconhecer qual é a condição histórica que eu estou, mas não me acomodar com ela. E não achar que é isso mesmo, que é esse o limite que está posto, né? Ser humano, a psicologia histórica cultural vai defender isso com unhas e dentes, que o ser humano é um ser humano criativo, né? E que a possibilidade de a gente criar outras condições está na nossa capacidade de se organizar para fazer isso. Não é uma sociedade que está dada e que ela nos condiciona, mas ela não nos ingesta, ela não nos aprisiona. E aí, pensando isso, né? Como é que a gente vai pensar? E aí eu vou tentar trazer algumas das perguntas específicas que você trouxe, né, Gabriel? Que é pensar um pouco, e aí vou continuar nessa linha de pensar a questão que você traz do autocontrole, né? Como é que eu penso o autocontrole? Todo mundo já teve condições de trabalho muito opressoras e que sabe que precisou respirar muito fundo para não perder o emprego. Acho que somos trabalhadores. Ninguém aqui, a não ser aqueles que nasceram com a vida feita, não passaram por essa experiência, mas o trabalhador já passou por essa experiência. Então, precisa ter autocontrole? Precisa. Para garantir sobrevivência, a gente aprende isso. Mas quando é que eu preciso de fato do autocontrole e quando é que eu preciso controlar? Quando é que eu preciso criar outras condições de? E aí pensar isso, na atuação com os alunos, na escola, é pensar, por um lado, como é que eu aponto para as opressões que são vivenciadas. E não naturalizo no sentido de, por exemplo, a gente vive discutindo bullying, que eu não gosto de chamar de bullying, é violência mesmo. Como é que a gente lida com as violências que estão ali colocadas? O sujeito não sair violentando seus próprios pares é importante? Eu acho que é importante. Mas também acho que é importante ele saber dirigir essa violência para quem de fato está violentando. Onde é que essa violência está colocada? Do ponto de vista prático da escola, como é que eu incentivo, não sei se é incentivo, mas como é que eu provoco esse aluno a se organizar para pensar como é que estruturalmente a escola o violenta e essas violências vão sendo reproduzidas? Como é que esses alunos se organizam para demandar mudanças estruturais nessas relações no pequenininho da escola e depois para além dessa escola? Fazer isso numa instituição privada, bem difícil, né? Entendo a angústia colocada. Mas lá no campo da escola pública dá, gente. Dá para pensar para além desse sujeito ter que se conformar com a situação de opressão, dá para pensar muita coisa que dá para mudar dentro. Só que pensar isso também aponta para um limite da atuação do psicólogo.
Porque para pensar isso, eu preciso pensar, e esse sujeito precisa ter conteúdo para entender aquilo que ele está vivendo. E não é do âmbito do psicólogo ensinar isso, a gente precisa se colocar no nosso lugar, né? Não é a nossa função, a gente é secundário nesse processo. E aí pensar isso é pensar como é que esses conteúdos entram no contexto educacional. E quando às vezes eles estão lá, mas talvez não se dê a visibilidade e não se mostre a vinculação afetiva desse conteúdo com as vivências do próprio sujeito, explicitar essas vinculações entre uma coisa e outra. E aí eu acho que a gente produz desordem. Acho que a gente precisa ter a intencionalidade de produzir a desordem. Não a desordem pela desordem. A desordem intencionalmente organizada para o que é que eu quero produzir nesse lugar. Né? Não é sair quebrando tudo. Mas às vezes talvez pode ser. Mas é por que eu quero quebrar isso tudo, né? O que eu tenho como horizonte? Para onde é que eu estou caminhando? E aí, pensar isso, aí eu vou vincular isso com a sua outra pergunta, que é de pensar o sentido e o prazer na escola. Todo mundo quer estar feliz, né? Assim, uma sociedade que vende felicidade como meta, acho que a gente fetichiza, mitifica, fetichiza e coloca como ápice do processo educativo que ele tem que ser prazeroso. Vou te dizer que na minha experiência como educadora e enquanto estudante, aprender dói. Porque ouvir que as coisas que te oprimem estão aí estruturadas há muitos milhões de anos e que para mudar isso também a gente precisa de muita organização e força para isso. Nossa, no primeiro momento isso cara, é difícil ouvir isso. Assim. E isso reacende, reativa uma série de dores que tinham sido também por muito tempo aquietadas. Não necessariamente aprender a prazeroso. Né? E acho que ter o prazer como meta da aprendizagem é equivocado. O que, a meu ver, a gente precisa é ter a meta do que é que a gente precisa compreender e como é que a gente precisa se organizar. Né? E aí, você perguntou, né, da questão de se os conteúdos na educação emocional, socioemocional são secundarizados, se é isso mesmo. E aí a minha pergunta, eu vou te devolver uma pergunta diferente, que é, dá para aprender sobre os nossos afetos a partir dos conteúdos? Será que eu preciso separar essas coisas ou será que eu preciso priorizar o que é função da escola, incluindo como função da escola fazer o vínculo afetivo que os conteúdos trazem para nos compreendermos, né, enquanto sujeitos? E aí acho que ficou uma pergunta que teve a provocação, né, que é a pergunta de onde vem a raiva, muitas vezes leva para um olhar individualizante, e você está certo. A Alessandra Marcondes Machado, que é uma pessoa que eu adoro, que eu aprendo muito com ela fala da importância da gente mudar as perguntas. Que às vezes as perguntas nos levam às respostas equivocadas. E nesse movimento, ela vai falando da necessidade de mudar a pergunta do porquê para em que condições as coisas são produzidas. E aí, do ponto de vista da psicologia histórico-cultural, acrescentaria que a gente precisa perguntar quais são as condições em que social e historicamente essas coisas são produzidas. Não tirando o espaço da singularidade, a importância da clínica em contextos específicos, mas acho que quando a gente está no campo da educação, a gente precisa pensar coletivamente.
O que não apaga o sujeito, mas esse sujeito ele é formado nas relações interpsíquicas num contexto histórico-cultural específico. Então eu preciso olhar para esse contexto para entender, inclusive, essa singularidade que está sendo produzida. É isso, não sei se eu respondo, mas foi o que deu para pensar. E depois dela, coisa depois você. Meu nome é Andréa, eu sou professora, quase historiadora. Estou faltando só as atividades complementares para formar em História. E eu tenho uma experiência, né, em sala de aula, e ouvindo um pouco de todo mundo, eu comecei a pensar essa educação socioeducativa que a gente tenta desenvolver, a gente objetiva desenvolver com essas crianças que estão conosco em sala de aula. Eu acredito que elas vão além da sala de aula, né? Porque é a comunidade escolar como um todo que tem que desenvolver isso. Então, desde o porteiro, né? A mocinha que vai estar lá recebendo no portão, tem que estar com esse olhar, né? Com essa sensibilidade. Mas, fora do portão da escola, eu acredito que a relação família e escola, ela vai ajudar muito a criança que traz conflitos como o do Israel, trazer aí para a escola da Cacilda. A criança que bate no professor, que cospe o coleguinha, que chuta, tem prazer, né? Naquele momento de demonstrar aquela raiva, aquele sentimento ruim, no quebrar, no provocar, no praticar bullying às vezes. Isso, na maioria das vezes, esse sujeito histórico, ele vem de um contexto histórico, de um contexto social, um contexto familiar. E na maioria das vezes, a gente que é professor, a gente percebe que está reproduzindo, né, o que vê, está reproduzindo o que ouve, né? Ele realmente, às vezes, em certas idades, especialmente na educação infantil, que é onde eu tenho maior experiência, onde eu participo com mais prazer, porque eu também respeito o professor que tem identidade pedagógica, porque eu me identifico na educação infantil. Talvez eu não me dê muito bem lá com a educação fundamental, ainda que eu tenha habilidade, competência para ministrar aula. O professor às vezes não se acostuma, né, como a falar da colega. O professor está acostumado a, né, eu acredito no respeito à identidade da prática pedagógica de cada indivíduo. E esse aluno, ele precisa ser respeitado nesse sentido, além de fazer trabalhos de formiguinhas dentro da escola, que são muito valiosas, e além de pensar em movimentos macros, né, políticos, nós devemos pensar na relação escola e família. Como é que traz esse pai, esse tio desse menino que é, né, envolvido numa facção criminosa, que tem atividades ilícitas, para ajudar nessa educação socioemocional, visto que a escola sozinha, ela realmente não consegue dar conta, né, da mudança. Eu entendo assim, né, que a escola sozinha, o professor sozinho, escolas de pequenos porte que não tem a presença da equipe de psicólogos, então o professor vai recorrer, vai buscar, pesquisar isso para estar ajudando uma criança ou um grupo, né, da escola, mas a família eu entendo que é muito importante. Eu gostaria de saber de vocês, como é que vocês podem estar aí dando ideias de como é que essa parceria para que essa educação socioemocional pudesse ser eficaz com a relação família e escola. Andréa. A Prefeitura de Salvador tem um programa que chama Agente na Educação, que é exatamente isso. São estagiários que ele contrata e você é mediador entre a escola, a comunidade e a família. A Prefeitura tem esse projeto. Esses estagiários são? Estudantes de pedagogia. De pedagogia. Mas eu rapidinho acabei interrompendo ela, mas o pessoal eu gostaria de só informação. Bom dia, meu nome é Patrícia, também sou professora de educação infantil. A mesma inquietação que aconteceu com você também aconteceu aqui.
Aí por isso que eu ia fazer a pergunta, mas no caso eu ia trazer mais para a questão. E a minha pergunta é para a bancada mesmo, para alguns de vocês me tranquilizarem, me ajudar, me enriquecer nos meus pensamentos em relação a mim mesmo como em sala de aula. Porque, como meu colega falou, eu não quero ser uma tecnicista. E eu aqui percebi, eu me preocupo muito com meus alunos. Eu sou professora no momento de alunos de 3 anos. E me preocupo muito com eles, mas o socioemocional, eu descobri aqui agora, que eu só me preocupo quando eles trazem problema, quando eles estão chorando, sem motivo, quando eles estão agressivos. Então eu acabei de perceber que é este momento que eu me preocupo. E aqui eu descobri que eu não tenho que me preocupar somente nesse momento, e sim o tempo inteiro. Eu tenho que trazer isso como um currículo para trabalhar constantemente com eles. E me fez lembrar também que nessa escola que eu estou, como eu já não me preocupava antes, aí nessa escola que eu estou, eles tinham a carinha, era uma ideia que já tem da própria escola, de mostrar a carinha para eles chegarem e dizer como é que eu estou. No início eu fiz, eles eram 3 anos novatos, professora novata, eu não parei para poder analisar, pensar nessa importância e acabei aposentando essa atividade. Eu fiz, eles não falaram. Se for a carinha que você está alegre, você está triste, você está bravo, eles não falaram. E eu simplesmente, por não saber, não conhecer da importância de trabalhar o socioemocional, acabei aposentando essa atividade. Estou aqui arrependida, gente. Muito mesmo. Que eu estou descobrindo aqui agora o quanto é importante. Eu não só me preocupar com o aluno precisa se desenvolver o equilíbrio, desenvolver a coordenação, desenvolver a oralidade. Eu também tenho que me preocupar com a questão emocional dele. Aí eu lanço a pergunta, de que forma vocês podem me já começar já segunda-feira. Segunda-feira, às vezes nós semana botar meu planejamento, o que eu posso levar já para poder começar a ajudá-los a desenvolver a questão socioemocional juntamente com eles, meus pequenininhos de 3 anos. Obrigada. Só para retomar, esse serviço que a prefeitura presta aqui em Salvador e eu acredito em outras regiões são para escolas públicas. Só, isso. A maioria das nossas escolas são particulares. Aí eu estou levando em consideração as unidades privadas também. Uma estagiária de pedagogia, para fazer esse trabalho, eu acho que é um pouco perigoso. Tipo, que trabalho é esse que está sendo feito com um estudante? O que é isso? Você tem, esse estudante tem esse conhecimento total, tem esse suporte para fazer esse trabalho. Eles estão testando e estão provando para quem esse trabalho. Eu acho que está sendo feito, está sendo repetido. Quem é esse estudante? O que é que o governo está fazendo? Então, assim, precisa se pensar. Ele está passando a vez para quem? Então, eu acho que tem que pensar nesse processo, nesse programa que está sendo feito. Na época que eu era estagiária, eu falei, gente, não vai ser estágio. A que risco eu estou me colocando? A que risco eu estou colocando essa família? Será que eu tenho esse embasamento? Então, assim, acho que deve ser repensado esse programa, talvez, para profissionais já formados, com experiência. Então, acho que deve ser bem repensado. Gente, só para encerrar, que o horário realmente, né? Não, a gente vai poder escrever mais perguntas, então a última pergunta vai ser da Letícia. Poesia vai ver. E aí depois eles vão responder. A gente vai encerrar. Deixa eu começar agradecendo os relatos da mesa e da plateia também, porque eu acho que tudo isso, na verdade, vai combinar com o que eu vim para perguntar. Eu sou Maia, sou professora da Rede Municipal de Ensino de Salvador e também da rede particular, então eu estou nas duas esferas. Eu sou uma professora dentro desse contexto que a gente acabou de ver aí, né, de transição, de desafio, de educação. E eu gostei muito das falas das colegas, porque nada sobre nós sem nós.
Nós somos os professores e a gente está nesse geralzão. O que eu estou querendo dizer com isso? A minha pergunta é quais são as implicações, e eu acho que eu vou direcionar para a Angelina, quais são as implicações de se ter psicólogos na escola que foram formados nesse mundo de empregabilidade, nessa questão do aligeiramento, de forma, muitas vezes, né, se a gente for falar de interior, precária, dentro de escolas públicas, que é o PL que a gente está tendo que lidar agora. Isso já passou, a gente está aceitando, a gente está lidando com isso, agora eu quero saber quais são as implicações. Eu, como professora, receber um psicólogo em escola que de repente possa vir com um discurso de controle de corpos, de controle de emoção, para meus alunos da classe trabalhadora. Isso estou falando de mim, da minha realidade, não é sobre isso que eu quero falar, estou falando, eu sou a exceção, porque eu estou numa escola pública muito boa no bairro, muito bom no Rio Vermelho, eu tenho tudo que eu preciso, mas essa não é a regra, essa é a exceção. Aí eu vou para cá, dentro do grupo de psicólogos, que está todo mundo aqui no Conselho de Psicologia, muito bem intencionado, se posicionando criticamente, essa é a exceção, não é a regra. Como é que a gente lida, eu com os meus pais, com uma escola em que vai receber esse profissional, uma escola também precária, uma formação também precária, com programas também precários, dentro da regra e não da exceção. Também nossos convidados que respondem e já passam também suas considerações finais, tá? A pergunta que você fez, de que forma, em que momento o professor precisa ter voz? Para mim é importantíssimo. Nesse momento, na relação professor-psicólogo e aquele grupo que eu apresentei, o professor precisa ter a voz para ele se colocar, para ele dizer também das suas emoções, né? Falar de suas emoções, de seus anseios, suas tristezas, assim como os alunos, e não somente um trabalho, né, unilateral, principalmente o professor, por isso que ela acabou de falar. Respondeu a pergunta. O time tem que ser organizado ontem, então assim, a fala vai meio, né? Associação livre, pode dizer. Eu vou responder por pergunta, que eu acho que talvez me facilite. Talvez. Andréia. Os problemas da escola, ou as questões da escola, não estão circunscritas à escola. Né? Acho que a sua pergunta traz isso. Eles não estão circunscritos à escola. Então, dentro de uma dinâmica socialmente estruturada, em que socialmente foi atribuído à família algumas responsabilidades. Ideologicamente também, que foi atribuído à família e não ao conjunto da sociedade. Né? Então, pensar essa relação família e escola, também pensar que família é essa, que ideal de família a gente tem colocado, como esse ideal de família é um ideal também bastante burguês, pouco correspondente à realidade da família, e que os problemas que atingem a família não são problemas da família, mas são problemas estruturais. Sem esquecer de tudo isso, né? Tendo tudo isso em mente, como é que eu penso essa relação da família com a escola? Primeiro que essa dicotomia, né, entre aquilo que é de responsabilidade da escola e aquilo que é de responsabilidade da família também foi
sendo historicamente construído dessa maneira. E que penso que a escola, enquanto política pública, e aí estou falando especialmente, né, do papel socialmente atribuído à escola, ela tem uma responsabilidade, e uma responsabilidade crucial de pensar desenvolvimento de sujeito com conteúdo historicamente colocado. Como é que eu penso essa relação com a família nesse processo? Né? Como é que eu construo essa relação com essa família? A gente vai ter aí mil questões, né? Mil questões de como a escola também foi expulsando essa família de dentro do contexto educacional, de como essa relação, por vezes, pode ser conflituosa por conta de toda uma história colocada. E, por outro lado, como, às vezes, eu sempre gosto de falar para os meus alunos, eu dou aula para formação de professores, né? E eu falo para eles, bom, mas será que a escola, vamos cuidar do que está no nosso quintal? A escola está fazendo o que é dela? Antes da gente querer colocar a responsabilidade no outro? Porque, na minha experiência, quando a escola está fazendo o que é dela, os alunos levam para a família aquilo que precisa ser levado. Os alunos, eles fazem esse processo de multiplicação. No mundo ideal, eu gostaria de fazer outras coisas, né? Mas, se é para priorizar tarefas, a minha primeira tarefa é: vamos olhar primeiro se a gente está fazendo o nosso. O dia que a gente estiver dando conta de fazer o nosso, a gente vai pensando em outras relações. Pelo menos é assim que eu tenho pensado até esse momento. Pode ser que me provem errado, né? Por hora, eu acho que é por aí que eu tenho pensado. E aí, Patrícia, eu não sou professora, né? Acho que não é o meu espaço de poder te responder isso. Mas do ponto de vista das coisas que eu venho estudar, eu diria: onde seus conteúdos revelam questões afetivas? Nas histórias que você lê, na cultura que você traz para dentro da sala de aula, nas músicas que são cantadas. Tudo isso faz parte, né, do processo de educação socioemocional. Então, eu acho que eu voltaria a olhar para o que é que eu já estou fazendo na minha sala, coisas que eu já tenho feito na minha sala e que podem trazer conteúdos. E o que eu posso fazer essa vinculação dos conteúdos afetivos, né, com a construção da identidade desse sujeito, com pensar os afetos que estão sendo mobilizados, com pensar as histórias que estão sendo contadas e os afetos que perpassam essas histórias, com pensar a dimensão histórica desse conteúdo que está sendo colocado na sala de aula. Mas eu acho que são os educadores que deviam falar dessa parte aí. Acho que você, inclusive, se a gente sentasse para conversar, seria me contar várias coisas pelas quais isso já tem perpassado a sua prática. Desconfio disso. Mas você vai me colocar enquanto psicóloga dentro do Conselho de Psicologia para falar da aprovação da eu vou falar disso olhando para a história, olhando para o que as pesquisas recentes majoritariamente revelam e dizendo o que eu tenho feito com os meus professores. Os professores que passam pelo processo formativo na minha sala de aula, né? Então, informação nas minhas salas de aula. Historicamente, a gente vai olhar e ver que a psicologia, quando esteve inserida dentro das práticas educacionais, e isso não é novo, a Fabiane traz isso, né, assim, com muita vivacidade,
psicólogos tiveram na educação desde sempre, desde que a educação começou a ser oferecida, psicólogos tiveram dentro do contexto educacional. Eles não dentro da escola, necessariamente, mas tiveram muitas vezes do lugar do especialista que diz para o professor o que deve ou o que deve deixar de ser feito, ou qual é o problema que o aluno tem ou não tem. Então, a gente historicamente tem uma prática de psicologia que é clínica, individualizante, culpabilizadora de sujeitos, seja do sujeito aluno, seja do sujeito família, seja do sujeito professor. A estrutura da escola mesmo começa a ser discutida e apontada na década de 80. Isso em termos de história educacional, gente, é tipo ontem, né? Então, a gente tem um passado não muito brilhante do qual se orgulhar. Queria dizer que isso está no passado, mas as pesquisas não me provam isso. A última revisão bibliográfica que foi feita em termos dos estudos que tem apontado as atuações dos psicólogos, que pelo menos eu tenho acesso, é uma pesquisa da Carla Angelucci, junto com a Papo, junto com a Calmos e a Paparelli. É um estado da arte sobre a atuação, ou sobre as pesquisas, não é nem sobre a atuação do psicólogo, é sobre as pesquisas sobre fracasso escolar. E o que elas apontam é que, embora sim, a gente tenha alguns avanços em termos de discutir o papel da escola e a estrutura da escola, a grande maioria das pesquisas, então, daquilo que tem sido produzido cientificamente, que tem sido replicado, né, em termos de conhecimento para a formação de psicólogos e de professores, majoritariamente reproduzem uma lógica individualizante. Então, eu não vejo com grande euforia a inserção dos psicólogos na escola. E ao longo da minha prática como professora, eu sempre começo as minhas 2 primeiras aulas, não só as 2 primeiras, o curso inteiro, mas é uma marca assim, para os alunos sempre, nas 2 primeiras aulas, porque eu vou contando os horrores que a psicologia fez no campo da educação, que a psicologia faz no campo da educação, e eu falo para eles, olha gente, assim, eu sou psicóloga, tá? Não é isso que eu estou defendendo que se faça, mas eu acho que vocês precisam saber e estar bem atentos do que os psicólogos podem fazer com vocês, para vocês não caírem, né? Não serem ingenuamente tomados pelo salvador da pátria, psicólogo salvando e entrando dentro do contexto educacional. Então, o que eu tenho feito com os meus alunos é dizer onde é que estão as armadilhas em que eles podem cair para eles não serem pegos inocentemente, depositando as suas esperanças na psicologia, porque a psicologia tem esse ranço, né, de querer dizer o que é que deve ser feito no campo da educação. Eu disse, bom, se começar por aí, vocês já, né, fiquem alertas. Isso não quer dizer que eu não acho que a psicologia pode trazer coisas interessantes para o campo da educação. Só que esse não é um movimento hegemônico dentro da psicologia. Aliás, como disse o Hélio, né, tenho vários amigos que atuam na escola, conheço um monte de práticas interessantes, já atuei no campo da escola, já fiz coisas muito legais no campo da escola, mas eu não posso tomar a minha prática particular como representativa daquilo que a gente tem. E não é só, né, no campo da formação em lugares distantes, né? Eu não acho que é por aí, eu acho que a formação precarizada está posta para todo mundo. E a lógica privatista individualizante nos atinge a todos. Fazer um movimento de contraposição a isso é que é contra-hegemônico e menos presente.
Sim, necessário, lógico, né? E já que eles vão estar lá, agora a gente vai fazer o papel de fiscalizar, entendeu? E denunciar. E era para me despedir, né? Então, muito obrigada, gente, muito rico, tem muitas coisas para pensar e o diálogo muito, muito bacana. Obrigada também, né? Foi realmente inquietante, né? Bom para a gente pensar e oportunidades como essas a gente não pode desperdiçar, né? A gente tem que realmente tentar se inserir nos espaços, aprender, estar aberto, questionar, inclusive a nossa própria prática, o que é muito bom e que faz com que a gente cresça, né? Não se acomode, onde a gente acha que está seguro. Então, vamos em frente. Eu também quero agradecer a todos e todas e dizer que para mim foi um motivo de muita satisfação estar aqui. Aprendi bastante, vou levando também muitas ponderações, mas eu confesso e reafirmo que eu vou continuar com o meu trabalho. Eu quero também agradecer a oportunidade, foi um espaço bastante rico, eu acho, para discussões, né? A gente está chegando no horário, então eu quero mesmo mais agradecer e dizer para vocês que continuem fazendo o melhor que vocês podem no trabalho de vocês e se organizem politicamente. Obrigado. Então, a gente agradece, né?